Olá pessoal, neste vídeo eu irei tentar explicar a construção da tabela LRK e também tentar explicar algumas regrinhas. Então, para lembrar, a análise ascendente, ela faz a análise da árvore sintática de baixo para cima, também é chamada de bottom-up. Diferente da análise descendente, que faz o processo de derivação ou cria a árvore de análise sintática de cima para baixo. E por isso ela é chamada de análise top-down. Para o nosso exemplo, nós utilizaremos essa seguinte gramática como base. S gera azão, Bzão, azão gera azinho e Bzão gera Bzinho. E qual é a primeira coisa que devemos fazer? Cada regra ela vai ser enumerada. Aqui. Cada regra ela vai ser enumerada. E vai ter um valor, nesse caso de 1 a 3. Serão 3 produções e elas são necessárias porque posteriormente nós vamos precisar dele para preencher a tabela. E a primeira regrinha que você tem que fazer é gerar uma regra de produção inicial que vai gerar o símbolo inicial, no caso S. Então, o que vamos fazer? Vai ter aqui o S, começa com 0, vai ser S', que gera, quem é o símbolo inicial? O símbolo inicial é o S. Então, vai ser S', que gera S. Então, isso serve para manter o controle da tabela e para evitar problemas como ambiguidade. E para fazer essa tabela, nós vamos precisar do follow. O first nós não vamos precisar nessa tabela. Então, eu só vou fazer o follow. Então, para que é necessário o follow? O follow, ele é necessário para as reduções. E essa é a tabelinha que nós vamos fazer. Nós temos aqui as linhas, que são enumeradas de 0 a 5. Logo mais vocês vão entender o porquê de 0 a 5, que são os estados, as ações, que são os símbolos terminais mais o cifrão, e o desvio, que são os símbolos não terminais. Então, como funciona a resolução da tabela? Primeiramente, nós precisamos atribuir um nome de estado para cada conjunto que for analisado, que são nossos conjuntos os conjuntos de itens. Então, o primeiro conjunto que vamos chamar vai ser o I0. Vou colocar aqui. Vai ser o I0. E nesse primeiro conjunto, nós vamos colocar a regra inicial da gramática, que no caso é S', que gera S. O pontinho, ele sempre vai iniciar mais à esquerda. Vamos colocar aqui, vai ficar assim. Vou mostrar para vocês. O I0, ele vai ser igual a abre chaves, que é o inicial. S', que gera pontinho S. Agora, nesse caso, existem duas regras. A goTo e a closure. Deixa eu mostrar aqui as regrinhas. Então, temos a goTo e a closure. A closure, ela é de fechamento. Se você tiver uma regra, então você tem um símbolo aqui, não terminal, que gera uma cadeia. Então, vamos pegar o exemplo aqui. Nós temos o símbolo não terminal, que ele vai gerar uma cadeia. O símbolo alfa, o pontinho, é seguido de um símbolo não terminal e o beta. O alfa e o beta, eles podem ser vazios. Então, se o pontinho está na frente de um não terminal, você tem que adicionar todas as regras de produções que tem, no caso, esse não terminal, no caso aqui de x, gerando alguma coisa. Então, quais são as regras de S que está do lado esquerdo? Aqui o pontinho, ele está do lado esquerdo de S. E quais são as regras aqui de S que está do lado esquerdo? Nós temos esse S aqui.
Então, nós vamos colocar o S, que gera pontinho A, B, Azão e Bzão. E agora nós repetimos a regra novamente. Ok, o pontinho, ele tá mais à esquerda desse símbolo no terminal, no caso dessa regrinha. Então, nós vamos aplicar do mesmo jeito. O Azão aqui tá mais à esquerda. Aí, vamos aplicar aqui. Azão, ele gera pontinho Azinho. Pronto. Agora, o pontinho, ele tá no símbolo terminal, mais à esquerda do símbolo terminal. Então, ele não vai gerar nada. Deixa eu tirar aqui. Pronto, nós podemos fechar agora o conjunto e 0. Pronto. Agora que a gente montou o grupo e 0, vamos ter que percorrer essa gramática, as produções dela. A ideia é que o ponto vá passando entre os símbolos. E o que isso significa? Que a gente está lendo aquele símbolo. E quando a gente vai produzindo, vai percebendo que esse símbolo pode derivar, gerar. Então, a partir de agora, nós vamos usar a função goTo. E como essa função funciona? Basicamente, deixa eu colocar ela novamente aqui. Então, basicamente, ele diz que o goTo é o avanço do pontinho sobre o x em y. E quem é x? Um símbolo em i. Entendeu? Então, você diz que o conjunto que vai ter como entrada é o símbolo que você está analisando. Então, vamos ver aqui no conjunto i0. Para todas as regras do conjunto, o pontinho está antes de quem? No caso aqui de S. E aqui, ó. Está antes também do Azão e do Bzão. E também do Azinho. Então, como nós vamos resolver? Vamos fazer o seguinte. Vamos usar agora a função goTo. Vamos fazer o desvio de quem? De 0. Quando está em 0, e lê S. Veja aqui, o pontinho, ele está na frente, está mais à esquerda do S. Então, vamos ler S. Então, é igual. Aí, vamos dar um novo nome para esse estado. Vai ser o estado I1. Abre o conjunto. Aí, a gente vai colocar a regrinha. A produção, que no caso do S. Para ler S. Então, S' e gera S. Pronto. Agora, o símbolo ele vai ficar mais à direita porque a gente leu esse símbolo. Aí, vamos fazer o mesmo para as outras regras de produção. Então, novamente, o desvio. Quando ele está em I0, e lê quem? E lê A. Vai ser igual a um novo conjunto, que vamos chamar de I2. Abre o conjunto. Vai ser S igual a A. O pontinho agora vai ficar mais à direita. E em seguida B. Aí agora nós vamos usar novamente a regrinha de fechamento. Vamos colocar som de B. Quem é B? B ele vai gerar Bzinho. Pronto. B gera pontinho Bzinho. Fecha o conjunto. Agora. Deixa eu deixar mais alinhado. Ponto desvio. Novamente. Quando ele tá em I0, veja que tem aqui, ó, o símbolo terminal. Quando ele tá em I0, ele é A. Isso vai ser igual ao novo nome do conjunto. Vai ser I3.
abre o conjunto. Então, com a regra de produção que vai gerar o Azinho. Vai ser A, que gera Azinho, e a gente coloca o pontinho agora mais à esquerda. Pronto. Qual mais que falta aqui para ler? Falta o de Bzinho e falta o de Bzão. Então, vamos fazer novamente o desvio. Quando ele está no estado I2, que lê quem? B, o pontinho ele está mais à esquerda do B, símbolo não terminal. Novo nome do conjunto vai ser I4, que vai ser igual. Abre o conjunto, que S gera Azão, Bzão, e agora o pontinho. Bacana, deixa eu ver se... vamos fazer aqui embaixo. Pronto. Desvio. Novamente. Quando ele tá no I2, que lê Bzinho, vai ser igual a I5, abre o conjunto, Bzão, Bzinho, gera Bzinho. Pronto. Deixa eu, porque agora ele vai ficar à direita do Bzinho, e aqui eu vou fechar. Pronto. Agora vamos para a regra de empilhar, então. O que a regrinha diz? Que se você tiver um go-to que tem um estado, vamos dizer aqui, IN, e um símbolo terminal, isso vai ser igual a IJ, e faça a ação, faça a ação N A, que vai ser igual a empilhar J. Então, como a gente vai colocar isso na tabelinha? Vamos lá, se você tem o IN, no caso desse aqui, IN, e o símbolo não terminal, ele vai ser igual ao estado, o novo estado, e ele vai fazer a ação de empilhar. Então, vamos lá. Se eu tenho o I0, vamos lá, para os símbolos, vamos ver onde tem os símbolos terminais. Vou colocar uma cor diferente. Vou colocar o azul. Pronto, onde tem os símbolos terminais aqui, nós temos o símbolo terminal, e aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dizer o seguinte. Pronto. Desvio. I0. Quando o símbolozinho terminal, isso vai ser igual a I3, aqui, I3, se somente se, aí vai ser a ação. Quem é N? 0. E a símbolozinho terminal. O que ele vai fazer? Ele vai empilhar J. Quem é J aqui? É o 3. Então, vai empilhar 3. A mesma coisa vai ser pro B. Pro Bzinho. Vai ser o desvio. No caso aqui, vai ser em I2. Do Bzinho. Que vai ser igual a I5. Ação. Quem é N? 2. Símbolo não terminal é Bzinho, que vai empilhar quem? O 5.
empilha 5. Pronto. Como a gente vai colocar na tabela? A gente vai ver o seguinte agora. Quando ele estiver em 0, no estado 0, aqui, e for o símbolozinho, e a ação ser o símbolo A, terminal, a gente vai empilhar 3. E agora é o seguinte, no 2, quando for a ação do Bzinho, a gente vai empilhar 5. Então, você vai fazer basicamente a mesma coisa para o desvio, só que você vai agora fazer o desvio dos símbolos não terminais. Como, por exemplo, eu não vou anotar aqui, eu já vou fazer direto na tabela. Desvio, quando eu leio 0, quando eu tô em 0, eu leio S. Entendeu? Aí eu vou o quê? O desvio vai ser 1. Tô em 0, leio S, o desvio vai ser 1. Agora, quando eu tô também em 0 e leio A, o desvio vai ser 2. Tô em 0, leio A, o desvio vai ser 2. Vou colocar o 2 na tabela. E agora, qual o símbolo não terminal que a gente tem? B. Quando eu tô em 2, que leio B, o desvio vai ser quem? 4. Então, eu já coloquei o follow para não prolongar mais o vídeo. Então, agora a gente tem que fazer a regra de redução. E o que diz ela? Que se existe alguma regra em que, por exemplo, A gera o Azinho, um pontinho, então, quando é que eu reduzo? Quando eu chego no final de uma cadeia de alguma regra de produção. Ou seja, aqui no caso, no 0, o S em seguida o pontinho. Vamos ver a próxima. Aqui, azão, gera azinho, pontinho. E no estado I4, S gera azão, Bzão, pontinho. Então, como eu adiciono isso na tabela? Tem outra regrinha. Por exemplo, para o símbolo inicial, o símbolo de aceitação sempre vai ser o follow desse símbolo, que no caso é S. Agora, veja o seguinte, é nessa parte que nós vamos usar essa ordenzinha aqui. Pronto. Sendo S, quem é o follow de S? É o cifrão. O S, ele tá na ordem 1 aqui. Aí, quando ele estiver no estado 1, aqui, e, no caso, o follow de S vai ser cifrão, então eu vou ter o estado de aceitação aqui. Então, vai ser a aceitação. Pronto. Quem mais ele finaliza a leitura? Aqui. Então, no estado I3. Temos o estado I3, o Azinho terminal finaliza a leitura, e eu vou procurar quem? No follow de A. Quem tá no follow de A? O Bzinho. Então, eu vou ver aqui o A, a posição 2. Então, no estado 3, no Bzinho, eu vou reduzir 2. Reduz 2. Pronto. Aqui também. S gera azão, Bzão. Eu termino a leitura. Aí, novamente, no estado 4, eu vou ler S, o follow de S. Quem é o follow de S? O cifrão. E qual a posição de S? 1. Então, no estado 4, quando eu estiver no cifrão, eu vou reduzir quem? 1. Pronto, quem mais? Aqui no I5. Pronto, no I5,
eu vou ler o follow de B. Quem é o follow de B também é cifrão. E qual a posição do B? O 3. Então, no 5, ainda no cifrão, eu vou reduzir quem? 3. Então, agora vamos testar a cadeia AB na pilha. Então, a pilha ela sempre vai ter de início o cifrão e o estado 0. E de entrada, a gente vai colocar a cadeia e o cifrão. Então, como a gente vai resolver? Se na pilha nós estamos no estado 0 e lemos A, estamos no estado 0 e vamos ler A. Então, ele vai empilhar 3. A ação dele vai ser empilha 3. Pronto. Agora a gente vai repetir o cifrão e o 0, empilhar o A e o 3. Pronto, como a gente empilhou o A, vai ficar só o B e o cifrão. Quando a gente está no estado 3 e lê B, cadê o B? Então, a gente vai reduzir o 2. A gente vai colocar aqui, reduz. Agora, quem é o 2? Então, quando reduz, eu vou ter que olhar na gramática qual a regra de produção que vai gerar. Então, a regra de produção vai ser azão que gera azinho. Nisso, eu vou desempilhar até o azinho. Então, 0, aí no lugar vai ficar o azão. Agora, eu vou ver o desvio que vai haver de A quando eu estou no estado 0. Aí, quando eu desvio A no estado 0, é 2. Então, eu vou empilhar 2. E vou repetir. Bzão e cifrão. Quando eu estou no estado 2 e leio o Bzinho, eu vou empilhar 5. Então, empilha 5. O que eu vou fazer? Vou repetir novamente o 0, o Azão, o 2, vou empilhar o Bzinho e o 5. Pronto, o Bzinho foi empilhado, não precisa colocar mais ele. Agora, quando eu estou no estado 5, que leio o cifrão, eu vou reduzir o 3. Então, o que é que eu faço quando tem uma redução? Eu vou lá na gramática, vejo quem é a regrinha 3 de produção, que vai ser o Bzão, gerando Bzinho. Reduz Bzão, gerando Bzinho. Pronto. Eu vou desempilhar até o Bzinho. Quem eu vou colocar? O Bzão. Agora eu vou ver o desvio de Bzão quando ele tá no estado 2. Vai ser 4. Então, eu vou empilhar 4. Repito o cifrão. Quando eu tô no estado 4 e leio o cifrão, vou reduzir 1. Então, reduz. Pronto, eu vou lá na gramática. Pronto, na gramática. Na regra de produção 1. Qual é a regra? S gerando azão e Bzão. Então, eu vou desempilhar até o azão. Vai ficar o 0 e o S, que aqui o que produz a cadeia. Então, quando eu estou no estado 0 e leio o S, eu vou empilhar 1. Quando eu estou no estado 1 e leio o cifrão, vai ser cadeia aceita. Então, coloco aqui, aceitar. Me chamo Anderson Felipe e darei continuidade ao vídeo. Agora apresentarei a tabela de precedência de operadores da gramática abaixo, onde temos que gera barra
T ou T, T que gera T asterisco F ou F, e F que gera parênteses de abertura E, parênteses de fechamento ou ID. Será utilizado o método intuitivo para o preenchimento da gramática. Para tal finalidade, utilizaremos as 4 regras, certo? Que devem ser seguidas de acordo com a operação a ser realizada. Bom, nossa tabela terá 7 linhas e 7 colunas. Será analisado linha por linha. Então iniciaremos por ID. O ID em relação ao barra tem a maior precedência, então seu valor será maior. O ID em relação ao asterisco também tem um valor maior. O ID em relação ao parênteses de fechamento também tem um valor maior. E o ID em relação ao cifrão também tem um valor maior. Encerramos a primeira linha. Vamos para a segunda. Barra em relação a ID tem um valor menor. Barra em relação a barra tem um valor maior. Barra em relação a asterisco tem a precedência maior. Barra em relação ao parênteses de abertura tem a precedência menor. Barra em relação ao parênteses de fechamento tem a precedência maior. E barra em relação ao cifrão tem a precedência maior. Encerramos mais uma linha do preenchimento da tabela. Asterisco agora em relação aos demais operadores. Asterisco em relação ao ID tem a precedência menor. Em relação ao barra tem a precedência maior. Em relação ao asterisco, maior. Em relação ao parênteses de abertura é menor. Em relação ao parênteses de fechamento, ele é maior. E também é maior em relação ao cifrão. Dando continuidade, agora analisarei junto com vocês o operador parênteses de abertura. Em relação ao ID, ele tem a menor precedência. Em relação à barra, ele também tem a menor precedência. O asterisco também. Em relação a ele mesmo também. Em relação ao fechamento, ele tem uma propriedade de igualdade, como mostra na regra 4 para a criação da tabela. Encerramos mais uma linha de análise. Agora analisaremos parênteses de fechamento, que em relação à barra ele tem uma maior precedência, em relação ao asterisco maior precedência, e em relação a ele mesmo ele tem maior precedência. Em relação ao cifrão, maior precedência. Encerramos mais uma linha. Agora analisaremos o cifrão. O cifrão em relação ao ID tem menor precedência. Em relação ao barra também tem menor precedência. Em relação ao asterisco, menor precedência. E em relação ao parênteses de abertura também menor precedência. Por fim, encerramos a análise e preenchimento da tabela de precedência de operadores através do método intuitivo. Obrigado.